O versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém? Agora você pode sentar um instante. Eu sei que já trabalhamos bastante o versículo 1 em muitos anos, né? Há anos a gente faz isso aqui nessa igreja, nesse ministério, a gente ministra palavras em janeiro sobre a criação, então faz anos que a gente trabalha assim. Eu não quero me ater hoje no versículo 1, criou Deus os céus e a terra. Mas eu quero chamar a tua atenção para o versículo 2, porque com esse tema desse ano de que é pelo Espírito de Deus, então nós vamos nos mover pelo Espírito de Deus. A terra, porém, que estava sem forma e vazia. Temos também, acho que 2 ou 3 ministrações aí no canal do nosso ministério, só explicando para você esse princípio do tovu va-vovu, que é o sem forma e vazia. O que significa sem forma e vazia? Sem forma e vazia, primeiro, acima de tudo, é um desespero. Sem forma e vazia é uma situação sem sustentação. Sem forma e vazia é tudo aquilo que não tem, é inabitável. É impossível se instalar, é impossível se sobreviver, é insustentável. É uma situação em que não tem condições físicas, não tem condições químicas. Todos os estudos que já fizeram sobre isso, a gente até já explorou muitas dessas teorias aqui. Tem uma teoria, inclusive, da diferença entre o versículo 1 para o versículo 2. Mas eu quero chamar a atenção hoje, não quero perder muito tempo nisso. Hoje, o que temos que partir de um ponto. E o ponto que a gente quer partir hoje é: a terra sem forma e vazia é uma terra inabitável, bem diferente dessa terra que temos hoje aqui. Hoje você pode fazer isso. Todo ser que respira, Salmo 150, todo ser que respira, você está respirando, esse ser que respira é um ser que louva ao Senhor. Eu sei que todos nós aqui já passamos por situações que a gente disse: meu Deus, eu não aguento. É uma situação insustentável para mim. Mas você está aqui. Você veio até aqui hoje, então olha só, você aguentou. Olha só, você se sustentou. Você passou por aquele vale, por aquela dificuldade, por aquela situação ruim que você julgava, no julgamento próprio, é seu, e só quem sabe quem aperta o sapato é quem calça. Então é você quem dizia: é insustentável para mim. Mas a boa notícia é que você sustentou e chegou até aqui. Então essa terra sem forma e vazia, vamos entender assim, é como se fosse algo inabitável. Eu não consigo viver assim. Tem coisas que eu digo lá em casa: olha, desse jeito não dá para viver. E, claro, eu sou muito feliz na minha vida, eu sou muito feliz na minha família, eu sou muito feliz na minha casa. Então nunca disse isso com relação à minha vida própria. Mas eu vejo situações e quando eu julgo, como é que alguém consegue viver assim? Então parece que é insustentável, não dá para viver, é inviável. Não dá para viver, trabalhar, se sustentar. Não dá para ser assim. Então tem situações que eu digo isso. Olha, desse jeito aí que tá, a análise que a gente tem, não dá para ser assim. Não dá para se sustentar, é insustentável. Então tem situações que aqui nessa terra, situações que são sem forma e sem vazia. Sem forma e vazia. Não tem o que fazer, não tem como habitar. Que situação é essa? Pode ser a sua situação hoje? Quem sabe? Ou pode ser uma situação de uma pessoa que você muito ama, uma situação de uma pessoa que você já conviveu, uma situação que você olha e diz: que futuro tem isto? Essa é a primeira pergunta que eu quero semear na tua mente hoje. Que futuro tem algo que é insustentável? Que futuro tem algo que desviou do padrão? Que futuro tem algo que é sem forma, que é vazio? Que futuro tem isso? Essa situação de futuro nos fala exatamente sobre uma transição. Todos nós aqui estamos iniciando um ciclo. Se você não sabe, hoje é janeiro. Janeiro do ano de 2024. Esse aqui é o nosso primeira ministração desse ano. É o nosso primeiro culto ao Senhor. E eu gosto de igreja porque igreja é construída por todo mundo. E eu participava de uma igreja pequena, lá da cidade onde eu nasci, e a gente ficou: vamos construir o prédio da igreja, vamos ajudar. E naquela época eu não tinha muito recurso lá no ministério, então ficou todo mundo de fazer um famoso mutirão. Se reúne todo mundo e vamos construir. Tinha um irmão que ele tinha um pouquinho de noção de levantar uma parede, mas era só ele. E se juntou à juventude da igreja, devia ter ali uns 20 garotos, e esses garotos se juntaram: vamos construir o muro da igreja.
Fizeram a massa, colocaram o cimento, teve um que não colocou cimento, foi engraçado demais, porque sem noção. Vamos levantar, coloca um tijolo, coloca outro, quando o irmão lá do outro lado viu, quem foi que levantou essa parede aí? Irmãos, aleatoriamente na cabeça do indivíduo, ele achou que se empilhasse um tijolo em cima do outro e depois derramasse a massa em cima, a parede ia se formar sozinha. Imagina. Um tijolo em cima do outro sem massa colando, Estevão. Aí você derrama cimento em cima. Pronto! É assim que as paredes são formadas. Olha como fica bem retinha, né? Fica linda. É sustentável, meu irmão? Que futuro ia ter essa parede? Que futuro ia ter essa igreja? Tem situação que a gente quer montar assim, aleatoriamente. Sem cuidados, sem ordens, sem princípios, sem ajustes. Vai crescer desordenado. Não tem ordem. Se não tem uma ordem que te qualifique, se não tem uma ordem que te aprume, que futuro tem isso? Essa semana eu me perguntei muito isso. Que futuro tem isso? Porque eu assumo para você, eu sou um cara de planos, eu faço muitos projetos, eu faço muitos planos, e eu pergunto, que futuro tem essas coisas? Que futuro tem essa ideia? Que futuro tem esse projeto? Porque eu não gosto de perder tempo. Se uma ideia é falsa, para que investir nela? Não dá, não cabe. É recurso desperdiçado. E os meus recursos valem muito. Você não tem noção quanto vale uma hora minha pensando. Então quando eu paro para pensar, vale muito, me custa muito. Então eu tenho que parar e pensar em coisas que valem a pena. Que futuro tem? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo hoje. Que futuro tem isso? Que futuro tem o meu projeto? Que futuro tem o meu plano? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo essa semana. Que futuro vai ter isso na minha vida? Que futuro vai ter isso na minha casa, na minha família? E essa resposta vem me animando. Eu vejo futuros, porque são coisas postadas em cima de princípios. Não vai empilhar tijolos aleatoriamente, mas os princípios vão organizando. E quando você vê, tem uma construção linda, tem um prédio enorme, levantado em cima de bons alicerces. Tente levantar um muro sem alicerce. Qual é o princípio que sustenta? Que futuro tem isso? Você já sabe qual é a resposta. Mas desse versículo aqui, eu quero chamar a atenção para você, para essa última frase. O que pairava sobre as águas? O Espírito pairava por sobre as águas. Essa aqui é a frase que eu tomei por entendimento de estudo, para que todos nós aqui hoje entendêssemos as coisas do Senhor em direção para o nosso ano. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu quis entender que águas eu posso aplicar na minha vida. Porque a palavra de Deus, sem essa aplicação, ela pode ser só mais uma boa palestra. Mas eu preciso que essa palavra seja aplicada no meu cotidiano, no meu dia a dia. Porque assim eu consigo viver a palavra. Então se eu vivo a palavra, esse alicerce que eu estou falando, o alicerce está ali. Eu posso construir em cima dele. Porque eu sei que é firme. A palavra água, na expressão aqui, o original é ma'im. Ma'im, água, no original do hebraico, tem alguns significados. O primeiro é água. Certo, tá bom, eu entendo, é verdade. Mas o significado um pouco mais aprofundado é a água que você pisa. A água que você bota o pé. Qual é a água que você pisa? Irmão, quando chove, e choveu aqui esses dias, né? Quando chove, cria um pocinho. Acho que o Stephen e o Rito, quando foram sair de casa, pegaram uma chuvinha, não é? É aquela água que você pisa. Então a água que você pisa, na água que você pisa, o Espírito Santo paira. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, que negócio mais poético. Na água que eu piso, o Espírito Santo paira. Agora imagina a qualidade de água de uma terra que era inabitável. Qualidade de água de uma terra que era sem forma e vazia. A qualidade contaminada de uma água em que nada prospera, nada cresce, sem forma, vazia. Não tinha nada, irmão. Não tinha nada. Que qualidade de água é essa? Se a gente tivesse aqui engenheiros químicos, eu ia perguntar qual é a água mais poluída que você conhece. E aí você ia ver, meu Deus, que qualidade de água é essa? A água que a gente pisa no nosso pé. Ou você acha que a gente não pisa em pé em água contaminada? Nossos passos, nós somos muito... A gente precisa de cuidado, viu, irmão? A gente precisa cuidar com os nossos passos. A gente dá o pé para frente em cada coisa quando vê tá pisando numa lama contaminada. E se você tiver algum problema com isso,
tenha cuidado. Tem muita doença que se dá quando você pisa em água contaminada. A gente pisa em água contaminada, o Espírito Santo só paira. Nessa contaminação, ele nem toca. Eu fico impressionado com algumas situações da minha vida, que eu olho e vejo e faço um julgamento. Meu Deus, será que eu posso dar esse passo? Um pastor que eu conheci, uma vez falou uma frase que... Lembrei agora dessa frase, porque é uma frase que me marcou. Ele diz, tem gente que passa correndo em lugares que os anjos passam flutuando devagarzinho. Parece isso aqui, né? Tem lugares que a gente mete o pé na lama e o Espírito Santo só paira. Calma, nessa água aí não dá nem para tocar ainda. Eu estou tentando imaginar essa situação. O Espírito de Deus pairando sobre as águas de uma terra que era sem forma e vazia. Nesse cenário aqui é que a gente tem que entender o que significa essa palavra água. Um terceiro significado do dicionário da palavra água no hebraico é violência. Engraçado, porque algumas coisas desses dicionários que a gente estuda parece que não tem conexão nenhuma. Mas se eu falar para você que ontem a gente comeu lá em casa de sobremesa manga, você entende o quê? Que a gente pegou uma fruta e comeu. E se eu falar para você que hoje, quando eu fui me vestir, eu dobrei a manga, você entendeu o quê? Mas eu usei a mesma palavra, manga. Então quando eu vejo essas palavras assim, parece que não tem conexão nenhuma, mas para quem entende e viveu isso aqui, tem conexão. Então água, Maim, tem um significado aqui. Violência, uma terra sem forma. Uma terra vazia. Uma terra que é violenta contra os princípios de vida. Ela é contrária. Não dá para viver assim. Que futuro tem isso? Uma violência contra os princípios. Eu ensino as minhas filhas a não praticar violência contra os princípios. Ou seja, haja de acordo com os princípios. Toda vez que você é violento contra os princípios, que futuro tem isso? Não tem futuro nenhum. O futuro vai ser se tornar uma lama e os seus pés vão pisar onde o Espírito Santo só flutua. Então não pise em lamas. Não seja violento contra os princípios do Senhor, mas os obedeça. Mas uma coisa que eu achei ainda mais linda é o quarto significado que tem no dicionário. É que essa palavra água, e principalmente essa aqui, que talvez seja a melhor aplicação, segundo alguns estudiosos da época de 1800, eles estudavam e diziam, talvez seja a melhor aplicação da palavra água aqui, que no nosso português tenha fugido um pouco, mas é uma água transitória. É uma água de transição. Não é uma água fixa, só vai ser assim o resto da vida. Não é uma lama que nunca pode se tornar algo bom. Ele diz que tem uma transição acontecendo. É uma água transitória. E é uma água de revigoramento. Ah, meu irmão, quando eu vi isso no dicionário, a vontade era de chorar. Porque tem vezes, tem um histórico na minha vida, que eu senti que eu estava pisando o pé na lama. E quem poderia me tirar o pé da lama? Quem poderia me tirar o pé do laço? Só o Espírito Santo que pairou ali. Ele nem se contaminou. O pé dele não pisou na lama como eu. Mas só em pairar por cima, o Espírito Santo já trouxe para mim uma transição. Está na hora de sair de um ciclo e ir para outro. Está na hora de mudar, virar a página. Está na hora de ser transitório para ganhar um revigoramento. Essa palavra falou muito comigo. Está na hora de ter uma mudança. Todo aquele que é do Espírito, ele é atento a novos ciclos, a novas mudanças. Como é que você sabe disso, pastor? Porque eu leio a Bíblia. O Evangelho que João escreveu, no capítulo 3, ele flagrou Jesus ensinando as pessoas a mudar de estações. Ele flagrou Jesus explicando a um ancião, dizendo, você tem que entender as mudanças de Deus. E ele começou a filosofar fazendo um paralelo. Sabe como é o nascimento das crianças? E o Senhor dizendo, claro que eu sei, eu sou sacerdote em Israel. Eu sei que no ventre da mulher tem um menino. E depois ele nasce, ele vem para fora. Nascimento é assim. Aí Jesus perguntou, entende as coisas do Espírito? Deu um tilt na cabeça do cara. E quando eu falar agora, você vai se lembrar da cena. Ele disse, é possível uma criança voltar para o ventre da mãe? Deu um tilt nele. É possível reverter uma situação dessa?
o nascimento de um ser humano. É possível reverter, voltar para o ventre. Aí Jesus respondeu para ele com um negócio maravilhoso. Aqueles que são do Espírito. O Espírito ele sopra ali. O Espírito depois ele sopra acolá. Quem é do Espírito sabe disso. Não sabe onde é que ele vai se soprar de novo. Porque ele é como o vento. Você sentiu o vento ontem? Tem certeza que vai sentir o vento hoje naquele mesmo lugar? Ele ventou ali, ele venta acolá. Assim é o Espírito. E aquele que é sensível a ele vai entender. O ciclo está ali. Agora o ciclo está acolá. E eu me apego ao ciclo do Espírito. Porque Jesus ensinou assim. Leia lá João capítulo 3. Quais os ensinos que eu tenho para aplicar na minha vida hoje, pastor? Nessa trajetória toda que você montou. Montou a terra sendo criada, agora trouxe e inseriu Jesus no contexto, e o Espírito Santo soprando de um lado, o Espírito Santo soprando de outro, o mesmo Espírito de Deus que pairava sobre a água. O que é que eu faço da minha vida com isso? Se aplica. Você traz para você. É muito difícil se eu quisesse anotar, particularmente cada um, qual é a sua lama, qual a lama que o seu pé está. Mesmo porque tem muitos de vocês que nunca nem me falou que lama é essa. É particular, é seu. É você quem sabe. Você e o seu travesseiro. Você coloca sua cabeça no travesseiro e o seu travesseiro sabe quais são as lamas que você tem pisado. Mas o Espírito não, é diferente. Ele está soprando. Mas pastor, eu nunca ouvi esse Espírito soprar em canto nenhum. Então Jesus disse, identificou. Quem é do Espírito, ouve. Se você ainda não ouviu, talvez você ainda não seja do Espírito. Está na hora. Venha, seja do Espírito. Quanto mais apegado a esse Espírito você for, quando ele chamar, você reconhece. Lá em casa eu só preciso dizer um nome. Maria! Ela sabe quem está chamando. E se eu disser Marjorie? Mas tem vezes que eu chamo as duas. Maria e Marjorie! Eu não sei quem foi, né? Maria e Marjorie! Elas sabem e vêm. Entende? É a voz do meu pai. Se for outra pessoa chamando, a identidade já muda. Então quem é que está soprando? Entenda a identidade, escute. Se for seu pai, você vai ouvir. Então o Espírito sopra onde quer. Vi uma pastora também contando um testemunho que para ela os ciclos são contados de 7 em 7 anos ou múltiplos de 7. Né? De múltiplos de 7 ela faz histórias e muda ciclos. O que você fazia quando você tinha 7 anos de idade? O que você fazia quando você tinha 14? 14, né? Esse ano faz 14. O que você pensava aos 21? O que você pensa aos 28? De 7 em 7. De touchdown em touchdown. O que você muda? O que você migra na sua mente e de ciclo? Eu tenho certeza que o que você pensa hoje é bem diferente do que você pensava aos 14. Entendimento de vida, a maturidade. Eu agradeço a Deus pelos cabelos brancos. Poucos ainda, hein? Eu agradeço porque cada um deles surgiu de uma experiência, de uma vivência, de uma maturidade. E hoje eu posso organizar minha vida para não cometer os mesmos erros que eu cometi aos 21. E se eu te disser que eu achava que aos 21 eu era o cara? Rapaz, 21, eu tenho 21, velho. Dá licença aí, né? Meu Deus. Tremo só de pensar aos 21 o que é que eu fiz. É assim, cara. É a vida. Quanto mais experiência você tem, melhor você fica. Faça ciclos. 2024 é um bom tempo para a gente pensar em ciclos. Hoje é um bom momento para a gente pensar em mudar objetivos. É um bom momento para a gente pedir esse revigorar do Espírito. O Espírito que paira sobre a água de transição. Transicione, amigo. Transicione, amiga. Mude de objetivo. Porque senão você vai ficar preso com o seu pé na lama. Tem uma água de transição. Se você deixar o Espírito pairar, ele vai lhe dar um revigoramento. E aí onde vem a outra palavra que eu quero trazer hoje, que é a palavra pairar. Porque se eu estou com o pé metido na lama e o Espírito paira, tem uma diferença aí. Uma diferença de você estar dentro do problema e tem alguém só pairando. E eu quero que você se imagine assim, surpreso, impactado com o significado de pairar que eu achei. Porque eu fiquei minutos. Meu Deus, como é que eu nunca vi isso antes?
Essa palavra pairar, eu também fui no dicionário. E a primeira coisa, primeiro significado da palavra pairar, o primeiro significado é relaxar. Relax, take it easy. É o primeiro significado da palavra pairar. Eu fiquei imaginando, rapaz, tem vezes que a gente fica tão relaxado que parece que a gente está flutuando. Tem uma expressãozinha, um meme que o pessoal fala quando desabafa. Falei, tô o quê? Leve. Tá flutuando. E esse dicionário que eu vejo em inglês, ele tem a soft. Você tá leve. Então quando você tá pairando sobre a situação ruim, pairando sobre a lama, eu fico admirado. Que Espírito de Deus é esse, irmão? Porque quando a gente enfrenta um problema, eu duvido que a primeira situação que você passa é, sabe de uma coisa? É um problema, é difícil, eu vou relaxar. Eu duvido. Quando o problema bate na porta, você entra logo aí no desespero. Nós somos humanos, mas o Espírito de Deus não. Com ele é diferente. Chega a situação ruim, o que ele fala? Calma, relaxa, calma. Aí você diz, é porque não é você, né? Mas o Espírito Santo é o Espírito Santo. Se a Terra toda, esse planeta, sem forma, vazio, inabitável, insustentável. Olha o tamanho desse problema. Agora compara com o teu. Eu não consigo resolver o problema do planeta, gente. Às vezes não consigo resolver nem o meu. Eu passo logo para Deus, né? Não consigo, pede para o Senhor. Né? Já tem um acerto, né? Já tem um contrato, né? Lembra? Quando eu não consigo, quando chegou no impossível, é contigo. Mas o Espírito Santo, num problemão desse, tamanho de planeta, o que ele fez? Primeira coisa? Relax. Uma confusão que esse planeta estava, o Espírito Santo estava 12/8. O que é 12/8? Essa semana eu fui no exame, ele disse que a minha impressão era o quê? 11/7. E eu tô relaxado, Steve. Eu tô tranquilo, meu amigo. Virou o ano, estamos de novo. Estamos bom. Depois de 30 dias de férias na praia, não ficar tranquilo, né? Quer o que mais, né? Calma, relaxa. Eu fiquei assim, eu fiquei relaxado. Eu fiquei flutuando durante alguns minutos quando eu vi isso. Meu Deus, que negócio maravilhoso. A primeira coisa é, calma, relaxa. É a primeira interpretação. No meio de uma pressão dessa, no meio de um turbilhão desse que a gente enfrenta no nosso dia a dia, o Espírito Santo vem pairar sobre a nossa lama, tentando trazer a gente para esse nível dele, para um outro espectro, tentando tirar você da lama e trazendo para o relaxamento. Tenha calma. Tenha calma. Me diz, cara, quem é que resolve bem um problema? Quem resolve bem um problema se está no meio do turbilhão? Se está com os pés na lama? Ninguém resolve nada assim. Toda vez que eu tive uma boa solução para os meus problemas, foi quando eu parei. Eu fui ler sobre alguns atletas de alto desempenho. Por que esses caras têm alto desempenho? Eu não fui o primeiro a fazer essa pergunta. Há anos tem gente que estuda isso. Por que os caras de alto desempenho são de alto desempenho? E tem uma métrica que os caras fazem estudando isso, que é o nível de pressão que eles passam. Então o grande atleta que decide, aquele que ganha medalha de ouro, aquele que ganha a Copa do Mundo, aquele que é campeão das coisas, é o cara que na hora da pressão, ele se concentra mais. Ele fica focado mais. Isso é particular, é especial para a competição. E tem vídeos, tem imagens. Você pega aqueles caras que realmente decidem, como o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, rapaz. Aí passa eles, na hora que ele ia bater o pênalti, focado, você vê a concentração, os caras calculam os músculos. Os músculos chegam e fica tudo duro, porque ele vai decidir. Pode o estádio todo estar vaiando, o cara concentra. Aí depois pega eles, quando eles não estão na decisão. Eles estão aqui do lado, com a camisa do time, mas não é ele que vai bater o pênalti. Aí você vê ele tenso, o olhão chega larga. Mas o cara não é frio, né? Tem gelo nas veias, né? Mas naquela hora ele virou um torcedor. Não é ele que decide, ele não está na pressão. Ele está só torcendo.
o cara desaba, chora, cai. Tem uma imagem muito forte de um jogador brasileiro que quando a Copa foi no Brasil. Era disputa de pênaltis, ele não ia bater o pênalti. E o cara desabou. Era capitão do Brasil. Sabe quem é? Lembra dele? É isso que explica. Não era ele que ia bater o pênalti. Então ali ele desabou, porque ele estava na pressão que não era ele que decidia. Mas bote ele para bater o pênalti. Aí você vê cara a cara. Os caras mudam as imagens e tá vendo a cara dele. Ele não erra o pênalti, cara. É impressionante. Então o que acontece com isso? É a nossa diferença também que a gente tem que aprender. É aquela hora que o Espírito Santo puxa você e diz: está na pressão? Está com o pé na lama? Vem comigo. Eu vou te fazer pairar por sobre essa situação. Está na hora de flutuar por sobre a lama. Está na hora de transicionar e revigorar. Não terminei não. Eu virei a página do dicionário. Aí estava lá o porquê que é a palavra relaxar. A palavra flutuar, a palavra pairar, a palavra relaxar está intimamente ligada à palavra alimentar. Acredite você. Quando você enfrenta um problema é quando você mais precisa estar bem nutrido. Verdade? É quando você precisa estar bem fisicamente. É aquele cara que está correndo a maratona. E de metragem em metragem, ele tem um setor só de líquidos. Vocês já tiveram paciência para assistir uma maratona? Eu tenho porque eu gosto de ver, né? Eu gosto de ver superação, então eu assisto. A Olimpíada você vê os caras correndo lá. Eles passam, pegam água, às vezes nem bebe. Às vezes só um golinho e joga em cima. E ali eles vão passando. Tem gente que pega em todas. Pega só uma gota e depois pega a gota e joga fora o resto. Ele está ali se reidratando, se realimentando. Ele está se restabelecendo para poder sair daquela zona de cansaço e passar para um level, para um nível maior de relaxamento. Acredita nisso? Quando você estuda essas coisas, você vê, meu Deus, como faz encaixe. Isso aqui foi escrito quando, gente? Quando que essa palavra foi revelada e foi tratada como um escrito bíblico? Está aqui, é palavra de Deus. Quando isso foi escrito? No momento que você está mais precisando de luta, você vai e se alimenta. Os lutadores de MMA, UFC, ele tem que bater o peso. Então tem um dia da pesagem, que é um dia antes da luta. O cara vai lá, pesa, tá bem magrinho, beleza. Ele sai da pesagem, sabe o que ele vai fazer? Porque na hora da luta, meu irmão, ele não pode estar fraco de jejum. Na hora da luta, ele tem que estar alimentado, nutrido, restabelecido, para voltar a ter as potências de novo e tirar o pé da lama. Entendeu aí, né? Pastor, 2024 é o que para mim? 2024 é o ano que você vai tirar o pé da lama. Foi isso que eu peguei para mim. Rapaz, esse ano eu vou tirar o pé da lama. É o dia, é o ano em que o Espírito Santo vai chegar para mim e dizer: eu estou te alimentando faz tempo. Enquanto você está com o pé na lama, eu estou pairando sobre você, te nutrindo, te restabelecendo. E aí eu vou te tirar dessa lama. Porque você vai se impressionar domingo que vem. Domingo que vem eu vou terminar essa mensagem, tá? Porque a gente vai até final de janeiro só falando disso. Eu vou te mostrar como é que aconteceu com a criação. Enquanto o Espírito Santo nutria, pairava sobre o problema desse planeta inteiro, não se compara nem a metade do teu, quando ele resolvia o problema desse planeta, ele alimentava o planeta. Porque o planeta estava sem forma, o planeta estava vazio, não tinha nada aqui, cara. E o Espírito Santo saiu alimentando, nutrindo esse planeta, porque senão nunca teria vida aqui. Nem você teria nascido aqui. O Espírito Santo, quando ele paira sobre as águas, é isso que ele faz. Ele vai transicionando, revigorando, nutrindo, flutuando. Minha oração é que ele flutue sobre nós hoje, porque se o Espírito Santo flutuar sobre nós aqui, vai nos nutrir, nos alimentar. De quê? Dos princípios que só ele tem. Você pode sair daqui e ir para o melhor almoço dessa cidade. Não vai se comparar à nutrição que o Espírito tem para ti. Porque o almoço que você vai, nem sei quem foi que consagrou. Mas o que o Espírito Santo te dá é princípio de vida. O mesmo princípio que gerou vida nesse planeta. É o princípio que gera vida na tua vida também. É o mesmo princípio. Tem coisas que são impactantes pra gente. Você já saiu do planeta? Que pena. O Buzz Aldrin saiu. Conhece ele?
Foi o segundo que pisou na Lua. Buzz Aldrin. Não pisou não, pastor. Tá certo. Cada um tem sua fé. O primeiro que pisou, você sabe quem foi? Neil Armstrong. O Buzz Aldrin, quando chegou na Lua, ele disse que queria fazer um negócio particular dele. Ele queria fazer uma Santa Ceia. Foi o único ser humano que fez uma Santa Ceia na Lua. Domingo que vem a gente vai fazer uma Santa Ceia aqui. Mas quem fez na Lua foi o Buzz Aldrin. Cristão, ele disse, eu quero fazer algo especial. A NASA ficou só monitorando. Qual é a sua missão? Ele, eu sei qual é a minha missão, mas primeiro eu vou fazer a minha Santa Ceia. E fez. E o Armstrong visitou Jerusalém. Vocês querem ir? Ele visitou. Eu tenho passaporte, vocês têm? Eu vou. Você tem passaporte? Fica a dica. Ele visitou Jerusalém. Sentou naquelas escadarias da entrada do Templo Velho. Sentou nas escadarias. E ele ficou lá sentado. E o guia perguntou, tudo bem? A gente vai... Ele, não, só me responda uma coisa. Quais as chances de Jesus Cristo ter passado nessas escadarias? E o guia disse, olha, essas escadarias são as escadarias do templo da época de Jesus. Segundo o relato bíblico, ele passou nessas escadas. É a mesma escadaria. Ele passou aqui. Ele começou a chorar. E o Armstrong, que saiu do planeta. Você não saiu, mas ele saiu. Ele começou a chorar e disse, olha, eu estou mais emocionado agora do que quando eu pisei meu pé na Lua. Sabe como era o nome do projeto que o levou e que estava ali pairando sobre a Lua? Foi o que fez ele voltar. O rover, ele estava pairando sobre a Lua. Era assim que eles conheciam. Pairando sobre a Lua, pairando sobre a Lua. Quando eu li essa história, eu vi essa mensagem, meu Deus, o homem que pairou sobre a Lua não resistiu à impressão do espírito dele quando estava ali naquele mesmo lugar maravilhoso que é Jerusalém. Ali o Espírito Santo estava pairando sobre ele. Ele diz, é diferente. Pairar sobre a Lua é uma coisa. Agora ter o Espírito pairando sobre mim é outra. É outra coisa. A minha oração hoje é que a gente tenha esse significado na nossa mente. Quando você lê esse versículo de novo, você vai entender outra coisa. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você vai entender. O Espírito de Deus, quando paira sobre as minhas insustentabilidades, paira sobre as minhas dificuldades, paira sobre as minhas lamas, ele me alimenta, ele me nutre para me tirar dessa lama e me colocar no caminho do seu princípio. Entenda isso. Toda vez que você ouvir alguém ler esse trechinho pequeno da criação de tudo, o Espírito pairava sobre as águas, você vai, meu Deus, eu sei que tem coisa que só no ministério é para ir, né? Eu sei o que é que isso significa. Eu vi o meu pastor falar isso aí. Eu sei que isso tem outro significado. Eu lembro como eu apliquei isso na minha vida. Porque 2024 eu quero que seja algo diferente para você. É o ano que a gente vai sair da lama, em nome de Jesus. Amém?